Estamos de volta aqui diretamente dos estúdios Alfacom para falar sobre mais um tema aqui dos órgãos do Sistema Nacional de Trânsito, né? Tá quase acabando essa porra, fica tranquilo, vai com calma, pega todos os pontinhos aqui, leia várias e várias vezes para você não ter surpresa em prova num tema que é chatinho, mas que é necessário você saber dessa porra, beleza? Agora a gente vai trabalhar o quê? Os órgãos executivos rodoviários. Professor, órgãos executivos rodoviários. Eu até agora não entendi porra nenhuma desses órgãos. Agora a gente vai começar a diferenciar os executivos, tá? Então vamos lá. Órgãos executivos rodoviários. Beleza, professor. Órgão executivo rodoviário. Eu tenho esses órgãos em que esfera da administração pública? Olha só, eu tenho esses órgãos na União, nos estados, no Distrito Federal e também nos municípios. Professor, beleza, eu entendi que os órgãos executivos rodoviários eu tenho na União, nos estados federais e também nos municípios. Esses órgãos rodoviários, eles atuam normalmente onde? Nas rodovias. Beleza. Professor, existem rodovias nos municípios? Existe rodovia nos municípios, tá? Então fique atento, fique ligado nisso aqui. Tem rodovia nos municípios. E a competência desses órgãos aqui, segundo lá o artigo 22, a competência desses órgãos, o artigo, não é o artigo 22, esse aqui é o órgão, a competência desses órgãos aqui, elas são comuns, olha só o que a gente vai ver ali no artigo 21, eles têm competências comuns, o que vai diferenciar um do outro, cuja diferença entre um e outro vai ser o que? A circunscrição. Nossa senhora, me explica essa porra. Olha só, se eu tenho um órgão executivo rodoviário da União, um órgão executivo rodoviário do Estado, a competência dos dois será a mesma. O que vai ser diferente dos dois é a sua circunscrição. Olha só que eu vou fazer de novo esse desenho maravilhoso que eu faço, que é um mapa do nosso Brasil. Olha só. Isso aqui é o Brasil, eu tenho o Rio Grande, Santa Catarina e o Paraná. Exemplo, tá? E aqui eu tenho o Distrito Federal. O órgão executivo de trânsito da União, o órgão executivo rodoviário da União, o órgão executivo rodoviário do Estado, ele tem a mesma competência. O que vai mudar é a área dessa atuação. O executivo rodoviário do Paraná vai atuar aqui nas rodovias e estradas do Paraná. Agora, o órgão executivo rodoviário da União vai atuar em todas as estradas e rodovias federais da União. A sua circunscrição vai ser rodovias e estradas federais, independentemente do Estado. Agora, o órgão executivo rodoviário do Estado vai atuar nas rodovias e estradas estaduais. E o órgão executivo rodoviário do DF vai atuar onde? No Distrito Federal. Então a competência é a mesma, mas o que vai mudar é a sua circunscrição. Isso aqui já foi objeto de prova? Já foi objeto de prova, inclusive muito recente. Então você tem que ficar ligado porque muitas pessoas caíram nessa pegadinha. Ponto. Isso aqui é a nossa primeira diferenciação. Tem o órgão executivo de trânsito na União, no Estado Federal e nos municípios, show. Competências são iguais, show. Agora, o que vai mudar um do outro é a sua circunscrição. Cada um na sua circunscrição. Tranquilo, né? Olha só, quando eu falo desses órgãos, a competência é executiva. Então, olha só, primeira competência que você vai levar para a sua prova desses órgãos é a competência de quê? De planejar, executar. Executar o quê? O trânsito, né? Trânsito de quem? De pessoas. De quê? De veículos.
e também dos animais. E também vai atuar no quê? Na segurança do ciclista. Dentro da sua circunscrição. Ponto. Esse é a primeira coisa que a gente precisa saber. Segundo ponto aqui dos órgãos executivos rodoviários. Eles têm competência de quê? De implementar o quê? Implementar a sinalização. Ou você acha que a Polícia Rodoviária Federal, em âmbito das rodovias e estradas federais, vai implementar a sinalização? Claro que não. Vai ser o órgão executivo rodoviário da União que vai implementar a sinalização naquela circunscrição. Também ela vai estabelecer as diretrizes do policiamento ostensivo. Quando a gente está em âmbito do Estado, quem tem a expertise de policiamento ostensivo? A Polícia Militar. Então, olha só, o órgão executivo rodoviário o órgão executivo rodoviário, ele vai implementar o quê? As diretrizes. As diretrizes do quê? Do policiamento ostensivo de trânsito. Mas ele vai implementar isso com quem? E aqui que mora o perigo. Policiamento ostensivo de trânsito. A gente já viu lá no anexo 1, né? Quem faz o policiamento ostensivo de trânsito? Junto com a Polícia Militar, porque ela tem a expertise de policiamento ostensivo. Leva isso aqui para a sua vida, ó. Ela vai implementar o quê? As diretrizes do policiamento ostensivo de trânsito naquela circunscrição. Quem faz o policiamento ostensivo de trânsito? A Polícia Militar. Ponto. Tamo junto? Tamo junto. Agora a gente tem outras atividades. E aqui são atividades de autoridade. E lembre muito isso, quando eu falo de autoridade, é aquele cara que está na via fiscalizando? Claro que não. É o dirigente máximo do órgão, que vai estar lá no ar-condicionado, só aplicando o quê? As penalidades. A advertência por escrito, a multa, a suspensão, a cassação. Beleza? As penalidades. Não tem competência de fazer outra coisa. Então, beleza, vamos lá. Competências agora de autoridade. E aqui são algumas, e eu preciso que você saiba de todas elas. Aplicar as penalidades, e a gente vai fazer uma diferenciaçãozinha, porque faz muita diferença na sua prova. Quais as penalidades que o dirigente do órgão executivo rodoviário pode aplicar? As penalidades de advertência por escrito. Beleza. A multa. Beleza. E ela vai aplicar também as medidas administrativas, vai também recolher os valores e também a de suspensão. Professor, beleza. Aqui já falamos sobre isso. Você tá escrito aqui, ó, nessas competências, e eu acredito que você já tenha dado uma lida nas penalidades, mas olha só, tá escrito aqui nessas competências a penalidade de cassação? Tá escrito aqui a penalidade de cassação? Não tá. Tá escrito aqui a penalidade de frequentar curso de reciclagem? Não tá. Beleza? Então, quando vier falando isso aqui, ó, que compete à autoridade do órgão executivo rodoviário de trânsito aplicar as penalidades de advertência por escrito, multa, medida administrativa, multa, suspensão, cassação e frequência obrigatória em curso de reciclagem. Claro que não, porque essas duas aqui são competências específicas de quem? Do órgão executivo de trânsito. E pode parecer bastante abstrato isso que eu estou falando para você. Por quê? Porque isso aqui é um fio que, se tirado, cai todo o prédio, filho. Você tem que ficar muito atento. Olha só, o órgão executivo rodoviário tem capacidade de aplicar penalidades? Tem.
quais penalidades? Advertência por escrito, a multa, as medidas administrativas e o recolhimento dos valores e também a suspensão. Ela tem a capacidade de aplicar cassação ou a frequência em curso de reciclagem? Não tem, porque isso é uma competência específica de quem? Do órgão executivo de trânsito do Estado, não é do órgão executivo rodoviário. Mudou o nome, acabou a questão, errou, beleza? Então fica atento. Próxima competência aqui é fiscalizar. Ela tem a competência de fiscalização também. Olha só. Essa competência de fiscalização, ela se divide em quê? Fiscalização pelo excesso de peso. Ela também é a fiscalização pela lotação e também pela capacidade máxima de tração. Beleza? Que é o CMT, que é o PBT do veículo. Beleza? Então presta atenção. Vou fiscalizar o quê? Excesso de peso. Excesso de PBT. Vou fiscalizar o quê? Lotação a mais. Vou fiscalizar o quê? Capacidade máxima de tração dos veículos. Tem a competência quem? O órgão executivo rodoviário. Preste atenção. Beleza? Quando eu falo aqui também da suspensão, eu vou ter que comunicar essa suspensão a quem? E a gente já falou nas nossas aulas. Vou comunicar a quem? Ao órgão máximo executivo. Da União. Quem é essa pessoa? Senatran. Agora eu me sinto mais tranquilo para você em saber que você vai ler agora o artigo 21 com a malícia de prova. Com a malícia de prova, você vai ler e vai saber que aqui reside várias questões e você precisa fazer a diferenciação de uma coisa com a outra, principalmente no campo de todas as competências da União, dos Estados, Federal e nos municípios são idênticas. O que vai mudar? Circunscrição. Ponto. Quando eu falo que o órgão executivo rodoviário tem a competência para aplicar a suspensão, ele tem a competência para aplicar a suspensão. Ele vai informar essa suspensão a quem? Ao órgão máximo executivo de trânsito da União, porque está escrito no código. Beleza? Beleza. Ele tem a competência para competência de autoridade. A autoridade tem a competência lá no órgão executivo rodoviário de aplicar quais penalidades? Medida, advertência por escrito, multa e também a suspensão. Beleza. Ele vai aplicar cassação? Não vai. Ele vai aplicar a frequência obrigatória em curso de reciclagem? Não vai, porque isso é uma competência específica de quem? Do órgão executivo de trânsito do Estado, DETRAN. Beleza? Tranquilo? Eu me sinto em paz e você tem que ler isso aqui várias vezes para se sentir em paz também, para que você faça uma boa prova. Eu não vou cansar de falar isso. Quem não lê o código, ele pena na hora da prova. Leia, leia e releia, imprima, dobre e coloca no bolso. Quando você for ao mercado, leia. Quando você for à padaria, leia. Quando você for ao banheiro, sentar, fazer, você sabe o quê? Leia essa porra. Beleza? Tá no carro esperando a mulher. Vamos pro mercado? Vamos. Manda a mulher pro mercado, você senta e lê. Lê. Até sair sangue do seu olho. Quando sair sangue do seu olho, você limpa e continua lendo. Beleza? Tamo junto? Tamo junto. Na próxima a gente vai para o próximo órgão e agora só faltam 2. E acabando esses 2, nós entramos, propriamente dito, no trânsito, lá nas normas gerais de circulação. Aguardo você para os nossos 2 próximos órgãos para a gente fechar aqui os órgãos do Sistema Nacional de Trânsito. Tamo junto? Um abraço.